Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria e satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês para a gente falar do Evangelho da Noite. Também uma boa noite para os que estão assistindo pela internet, sejam também todos bem-vindos. A mensagem de hoje do livro Fonte Viva, né, que é o livro que nós estamos seguindo, ela é de número 36 e tem como título Afirmação Esclarecedora. E aí, Emmanuel sempre traz, né, ele se baseia em toda a mensagem deste livro, ele se baseia numa passagem bíblica, né, para poder discorrer sobre um determinado assunto. E antes de eu ler a passagem, eu queria contextualizá-la primeiro para vocês, né? Porque é uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40. Era uma ocasião em que Jesus havia acabado de curar um paralítico que não andava há mais de 30 anos. E aí os judeus, né, os doutores da lei da época, ficaram indignados com essa atitude de Jesus, porque ele fez isso num dia de sábado. E o sábado para o judeu, né, até hoje, né, é assim, é um dia em que eles se recolhem e não pode executar nenhuma atividade, nenhum trabalho. E a cura, né, era um trabalho na visão deles, então eles estavam indignados porque Jesus fez uma cura de um paralítico num dia de sábado. Então, quer dizer, né, já por aí a gente percebe a importância, né, que eles davam na ocasião para o lado exterior, para aquilo que estava fora, e não se preocupando com o que Jesus queria nos ensinar com esses milagres que ele fazia na época em que ele esteve aqui conosco, né? Então, a frase que Jesus fala para eles é a seguinte: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, vocês não querem me seguir para terem vida. Essa é uma passagem, ela é um ponto crucial nesse discurso de Jesus, né? Onde ele está demonstrando que apesar dos judeus daquela época seguirem, examinarem as escrituras, né, seguiam as escrituras da época, né, que era a lei mosaica principalmente, eles não estavam buscando a verdadeira vida que Jesus veio oferecer, e sim apenas a glória dos homens, preocupado com o estereótipo. E aí, então, Emmanuel vai discorrer toda a mensagem nos alertando no seguinte sentido: até que ponto a nossa fé verdadeira no Cristo nos faz nos interiorizarmos e nos modificar. Então, ele começa falando assim: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Quer dizer, quantos que buscam, né, o seu engrandecimento, né, querer se modificar, querer evoluir enquanto espírito, nós precisamos entender que o valor supremo da vontade é importantíssimo, né, para o nosso aprimoramento. Então, nós temos que ter uma vontade muito forte, muito precisa, para que a gente possa se modificar e seguir o Cristo. Aí ele vai discorrer, então, uma série de situações que muitos de nós, às vezes, se a gente parar para pensar, já vivenciamos isso ou ainda vivenciamos, né? Por exemplo, os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a sua magnanimidade, porém, ao sabor de muitas vacilações, e até ele usa a palavra cruéis, né? Vacilações cruéis. O que ele quis dizer aqui, né?
A gente se maravilha muito com os feitos que Jesus fez, né? Quando a gente lê a Bíblia e vê os seus milagres, a mudança da água para o vinho nas bodas de Canaã, né? Quando ele cura, né? Os paralíticos, os cegos, quando ele faz todos esses feitos maravilhosos, até a ressuscitação, né? Ele chegou a fazer. Todos nós ficamos assim deslumbrados e maravilhados com esses feitos, mas o que é de fato seguir Jesus, né? Não basta só ficarmos contemplando isso, mas nada fazemos daquilo que Ele nos trouxe, das diretrizes que Ele nos trouxe, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E aí ele vai continuando falando disso. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombriam-se na desconfiança. Quer dizer, vivem numa gangorra, né? numa montanha russa, né? Ora acredita, mas aí, principalmente quando as coisas não vão bem, aí a fé morre, né? Não, acaba nem existindo, passa até a descrer, né? no próprio Cristo. Ora colaboram, ajudam, ora não ajudam. Então fica nessa oscilação. Não é um trabalho constante, né? Não é trabalhar na obra, na seara do Cristo de uma maneira precisa e constante. Então, sempre oscilando. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo. Muita da gente, né, pede o socorro de Jesus e quer logo uma solução, quer logo que a coisa se resolva, né? Mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. E aí o Emmanuel continua. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes, como eu falei agora há pouco. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Isso nos lembra muito o Sermão da Montanha, né? Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. O que é fazer o bem constantemente, né? Sempre fazer o bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem ao testemunho do entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Então veja, né? As pessoas tendem, né, a buscar Jesus para que atenda às suas necessidades imediatas, né? Mas não buscam Jesus para segui-lo verdadeiramente, que é fazer o bem, ajudar o próximo, que é fazer aquela máxima que ele nos diz, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, como ele nos amou, principalmente como ele nos amou, né? Podem ir de vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar-se às sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Enfim, esse texto me fez lembrar de uma outra passagem que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, que muitos de vocês já devem conhecer, que foi quando Jesus disse a seguinte frase, né? Se queres seres meus discípulos, negue a si mesmo,
carregue a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, na realidade, é deixar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? O nosso narcisismo, aquela coisa de querer sempre estar certo. Eu estou sempre certo, eu sou o dono da verdade, né? Negar a si mesmo é deixar tudo isso de lado. E carregar a cruz não é que Jesus quer que a gente sofra, porque a gente sabe que na época de Jesus a cruz era sinônimo de morte, né? Era a pena de morte da época, né? Era uma morte terrível, né? Ser crucificado. Então não é isso que ele não pede esse tipo de sofrimento. Mas para carregar a nossa cruz, lógico, na medida em que eu nego todo o meu egoísmo, todo o meu orgulho, eu vou ter que me modificar, eu vou ter que como se nós fôssemos uma argila e ter que nos moldar novamente, mudar a nossa modo de pensar, mudar o jeito de agirmos perante a nós mesmos e perante ao próximo, né? Então, é estar disposto, né? Carregar a cruz é estar disposto a suportar rejeição, né? Quantos, né, que se declaram, eu sou espírita, ou eu sou crente, e acaba sendo até meio que rejeitado, né, por causa disso. Fazer sacrifícios, né? E até, por que não, algumas perseguições, né? Muitos cristãos foram perseguidos em nome de Jesus. Isso é carregar a cruz. Tudo isso com muita fé, sem perder jamais a fé. Também significa, né, principalmente nos dias atuais, viver com integridade e muita paciência as dificuldades que a vida nos apresenta. Isso é carregar a nossa cruz. E não sentir medo, e sim confiar sempre, porque fé é isso, é confiar sempre que Jesus vai estar sempre conosco. E aí o Emmanuel então termina essa mensagem dizendo: vemos, pois, que é fácil correr o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez um embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer. Não basta só isso. Mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e a servir, aperfeiçoar e querer. É isso, meus irmãos. Quer dizer, seguir Jesus não é muito fácil, não. Requer muito da gente. Requer muita perseverança, requer muita benevolência, requer muita vontade suprema, como o Emmanuel citou no início da mensagem. É ter essa vontade e seguir. E seguir Jesus é fazer o bem sempre. É procurar estar sempre em sintonia com Deus, com a espiritualidade que nos cerca. É procurar enfrentar as dificuldades da vida sem jamais perder a fé em Jesus. É isso que essa mensagem, então, muito bonita, né? Como sempre, as mensagens do Emmanuel veio nos trazer para nós hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. E assim, meus irmãos, vamos encerrando esse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, e a toda a espiritualidade de luz que se faz presente nessa casa, por mais esta oportunidade de hoje estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, e que possamos levar no nosso coração essa mensagem, fazendo-nos refletir e procurar cada vez mais nos moldarmos, deixando de lado todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho,
e buscando cada vez mais praticar o bem, ajudando uns aos outros, a praticando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.